Ministra Simone Tebet, ministra de Planejamento e Orçamento, a ministra responsável por buscar espaço fiscal para as grandes demandas que nós temos no nosso setor, além da organização toda do Estado, e para isso é importante nós termos um bom diálogo, termos a possibilidade de conversar francamente sempre, e com a ministra Simone Tebet nós sempre temos isso, sempre temos portas abertas no Ministério. Hoje conversamos sobre bastante coisa, sobre seguros, sobre projetos importantes para o país, desenvolvimento do nosso setor, alguns gargalos que nós temos, e fica à disposição de vocês. Obrigada. Ministra, começando já então pelo seguro e sabendo que a gente está na discussão do orçamento. O setor pedia suplementação de 1 bilhão para esse ano e 3 bilhões para o ano que vem, para 2024. Há espaço? Qual o endereçamento neste momento? Depende de alguns fatores, e foi o que eu vim pedir aqui, um voto de confiança para a bancada da Frente Parlamentar do Agronegócio em relação ao arcabouço. Eu tenho 3 minutos que eu tenho que sair daqui e correr, porque foi remarcada a reunião com o ministro Haddad, até onde eu saiba, aqui com o relator Cajado, sobre o arcabouço fiscal. O arcabouço depende da gente ter ou não esse espaço de 32 bi que foram incluídos no Senado, que é, no mínimo, para repor o orçamento dos ministérios, que senão irão no vermelho nas despesas discricionárias. Muitos ministérios teriam recursos cortados na discricionária se nós não aprovarmos o arcabouço com essa emenda de 32 bi, que abriria esse espaço antecipado, porque ele aconteceria em março, abril, independente de votar a emenda. O problema é que aí causa insegurança jurídica, toda uma situação contábil complicada. Então, estamos pedindo esse apoio para o Congresso Nacional. A partir daí, votado o arcabouço fiscal, a LDO que vota esse ano, esse mês, entregando o PPA até 31 de agosto, e a LOA, que é o mais importante, ou o projeto de lei orçamentária, a partir daí começam as negociações mais que justas dos setores com a equipe econômica. Então, nós não temos só o seguro rural que está sendo questionado ou demandado, nós temos demandas de todos os setores e outras demandas da Frente Parlamentar. Isso tudo tem que caber no orçamento e começam as conversas, lembrando que o orçamento, ele se finaliza 31 de dezembro, e quem espicha esse cobertor para cá ou para lá é o Congresso Nacional. Muda recurso de uma ação a mais e coloca menos para outra, para poder abarcar, obviamente, sempre dialogando com o Congresso, com a equipe econômica. Eu só posso dizer, e essa foi a mensagem que eu trago de toda a equipe econômica, é que o diálogo continua. Nós sabemos da importância que o agronegócio tem para a economia brasileira, para a geração de emprego e renda, para o crescimento do PIB, inclusive para a receita, né, o orçamento brasileiro. Então, diante de todo esse cenário, portas se abrirão a partir de 1º de setembro, depois da aprovação do arcabouço e da entrega do PPA e do projeto de lei orçamentária, dia 31 de agosto. Começa-se uma nova mesa de negociação. Obrigado. Obrigada. Vamos lá, gente. Vai. Deputado, tem mais algum detalhe sobre as pautas votadas para o agro? Eu acho que uma conversa com a ministra do Planejamento é uma conversa de médio e longo prazo, né? Não é algo que a gente tem uma resolutividade imediata, né? Nós tínhamos uma preocupação, e temos essa preocupação da questão de seguro. Tinha 500 milhões disponíveis na lei orçamentária, já foram consumidos, nós precisamos de mais 1,5 bi, e temos que buscar espaço fiscal para isso. É o que nós estamos fazendo, buscando soluções para essa demanda, esse gargalo importante. O principal debatido hoje foi sobre... Foi isso, nós falamos também sobre questões estruturais, para buscar também recursos, obviamente, as questões estruturais de Estado. Nós temos bastante na tecla da necessidade de uma reforma administrativa, é urgente, diminuir o tamanho da máquina para que todas essas medidas da pauta econômica sejam efetivas, né? Senão não adianta nada, fica aumentando o gasto público, a gente não vai conseguir resolver o problema do Estado nunca, da economia nunca. Então, são esses temas que a gente conversou bastante. Ela falou sobre pedir um apoio para a aprovação do arcabouço lá, como que o tema ficou? Na verdade, o arcabouço a gente já teve, né? Na discussão inicial do arcabouço lá atrás, a gente tinha que efetivamente apoiar o arcabouço, porque a gente precisava de 25 bi para subvenção de juros, né? Para equalização de juros do Plano Safra. Então, a gente não podia votar contra o arcabouço e querer dinheiro do governo depois, né? Então, a gente fez a nossa parte. Infelizmente, o valor que veio para a equalização de juros foi baixo, 13 bilhões e meio, não resolve nem metade do que a gente precisava para o Plano Safra, e nós estamos buscando mais recursos porque nós estamos chegando aí nas 315 milhões de toneladas de previsão nessa safra. A gente precisa ter também esse apoio do Estado. E tem alguma garantia extra, por exemplo, falou que faltou
lá. Falamos também bastante sobre a questão de leite, problema muito sério do momento. Nosso mercado foi inundado de leite argentino, uruguaio e provavelmente dumping também de leite neozelandês chegando aqui no Brasil. Existe um acordo Mercosul importante, a gente não pode ficar criando barreiras para esses países que são do Mercosul também. Isso criaria problemas na nossa balança comercial e também nos produtos que nós exportamos para lá. Então nós já estamos lidando com a Camex, teve reunião hoje, falamos com a ministra sobre isso. O ministro Fávaro anunciou um montante financeiro para comprar leite, esvaziar um pouco o mercado. Acho uma medida que não necessariamente vai dar um alívio a curto prazo, então nós precisamos achar soluções e soluções sérias, comprovando a concorrência desleal, para que a gente consiga salvar o nosso produtor de leite, que a grande maioria dos pequenos produtores estão desistindo da atividade devido aos altos custos e, obviamente, o prejuízo que estão levando. Esqueçam que ela falou que a partir de 1º de setembro começa uma nova negociação, tem um outro cenário. Não vai ficar muito tarde para essa suplementação do seguro, por Claro exemplo? que vai. Não tem algo a fazer que dê para fazer antes? Claro que vai, a gente vai ficar brigando todos os dias para ter o quanto antes possível. Isso é o nosso papel. E o papel do governo, e principalmente da ministra do Planejamento e Orçamento, é segurar gasto. Então, a gente vai sempre ficar nessa aí, quem consegue argumentação melhor para conseguir vitória mais cedo. Presidente, para 24, já tem o valor do pedido de seguro aí definido? Não. Depende muito do que vai acontecer com a nossa safra. Se Deus quiser, não teremos nem El Ninho, nem Laninha, nem nenhum dos ninhos. E a gente vai conseguir ter uma boa safra e depender menos de seguro, né? Mas infelizmente ainda não é a nossa realidade.